Olá, pessoal. Eu sou a professora Valentina e hoje eu trago para vocês a explicação dos exercícios da semana 1 do PET 7, oitavo ano, língua portuguesa. Na nossa fichinha técnica, nós temos aqui unidade temática leitura. Então, essa semana nós vamos ter especificamente a leitura e análise de um texto jornalístico. Vamos lá? 1. Leia o texto a seguir. Coronavírus, os 4 tipos de vacina contra Covid-19 e o que falta para ficarem prontas. Bom, pessoal, nós temos aqui uma imagem, temos o nome do autor, a data do texto, onde esse texto foi publicado. E aí nós temos um longo texto sobre essas vacinas. Então, vocês vão ler esse texto aí na casa de vocês, tudo bem? E eu vou explicar as questões. Eu vou dar uma passadinha aqui, pelas partes do texto, essa introdução, citando nomes de vacinas, explicando o cenário atual. E depois ele vem falando dos 4 tipos: vacinas com vírus inativado, vacinas de subunidade proteica, vacinas baseadas em RNA, vacinas com vetor viral não replicante. Esses são os 4 tipos. E depois ele traz esse tópico final, o que falta para elas ficarem prontas. Bom, após todo esse texto, nós temos um pequeno comentário sobre o gênero textual reportagem. A reportagem é um gênero discursivo que apresenta informações sobre temas específicos, caracterizando pela observação direta dos fatos. É o resultado, portanto, da atividade do repórter. Vamos para as atividades. 2. Responda as questões abaixo a respeito da reportagem que acabou de ler. A. O objetivo da reportagem fica claro logo no primeiro parágrafo. Qual é ele? Vamos retornar ao primeiro parágrafo e observar qual é o objetivo do texto. Coronavac, Sputnik, Novavax. Nos últimos meses, esses termos relacionados à busca por uma vacina contra a Covid-19 passaram a fazer parte de nosso vocabulário. Afinal, é consenso entre os especialistas que um imunizante seguro e eficaz será a única forma de acabar de vez com a pandemia, com a diminuição definitiva dos números de casos, hospitalizações e mortes. Então, o que é que eles estão falando nesse primeiro parágrafo? O objetivo seria, então, esse aí, comentar o que, pessoal? Sobre os tipos de vacinas e a utilidade de uma possível vacina contra o coronavírus. B. Quais são as informações apresentadas no texto acima sobre os 4 tipos de vacina contra o Covid? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão retornar nos quadrinhos que tem lá os títulos: vacina com vírus inativado, vacina de subunidade proteica, vacinas baseadas em RNA, vacinas com vetor viral não replicante. Vocês vão ler que informações são essas que o autor disponibilizou e aí vocês vão comentar brevemente aqui quais são as informações apresentadas no texto sobre esses 4 tipos de vacina. Ele fala o quê? Como elas funcionam? Qual a utilidade? Como elas são feitas? Leiam direitinho e respondam.
C. A reportagem é introduzida por uma fotografia. Essa fotografia apresenta de modo adequado as informações veiculadas na matéria? Justifique. Bom, para vocês, essa fotografia foi adequada? Ela apresenta todas as informações que são trazidas no texto? Vejam bem, nós temos aí uma imagem de vacinas, mas aparentemente essas vacinas são iguais. Então, para vocês, essa fotografia apresentou de modo adequado essas informações que nós vimos na matéria? Porque nós vimos 4 tipos de vacina na matéria. Vejam bem e justifiquem a resposta. D. De que maneira o autor da reportagem evidencia a validade da informação apresentada? Bom, o autor traz para nós diversas informações no texto. E para validar essas informações, para fazer com que a gente acredite nessas informações, para dar confiabilidade ao texto, o que é que ele faz? Essas informações que ele traz são apenas opiniões dele. Vejam bem, leiam o texto e vejam se ele cita órgãos, instituições, profissionais da área da saúde, porque instituições e profissionais da área da saúde trariam mais confiabilidade às informações, porque se nós estamos falando de uma doença, gostaríamos de ouvir a opinião dos médicos, de uma instituição de saúde. Então, olhem no texto e vejam se vocês encontram algo do tipo, como a citação de falas de médicos e de instituições de saúde. E percebe-se a preocupação do autor do texto em trazer para o leitor informações sobre as vacinas contra a Covid-19. Transcreva do texto pelo menos 3 passagens em que André Biernaf manifesta sua preocupação sobre a produção da vacina. Que efeito essa opinião pode ter sobre o leitor do texto? Explique. Então, essa resposta tem 2 partes. Retirar do texto as passagens do autor e depois comentar o que está sendo perguntado aqui, o efeito que essa opinião pode ter sobre o leitor. Existem momentos que o autor faz alguns questionamentos no texto. Vamos retornar a uma partezinha para que vocês vejam. Essas partes podem ser entendidas como preocupações do autor, tá? Então, no primeiro quadrinho do texto, lá no finalzinho, no último parágrafo do primeiro quadrinho, nós temos: mas como elas funcionam? Como agem em nosso organismo? E o que falta para finalmente chegarem à população? Então, pessoal, nós temos aqui exemplos de preocupações do autor. Inclusive, nós temos 3 exemplos. Se vocês encontrarem outros, fiquem à vontade para utilizar também. E não esqueçam, após escrever esses exemplos, vocês precisam comentar, na opinião de vocês, que efeito essa opinião do autor pode ter sobre o leitor do texto. Pode influenciar, pode fazer com que o leitor também fique preocupado, pode fazer com que o leitor fique tranquilo. Leiam e expliquem de acordo com a opinião de vocês. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Um abraço e tchau, tchau!